Bom dia, quinto ano B, tudo bem? Aqui é o professor Rafael e hoje é dia 26 do mês de maio de 2021. Iremos trabalhar nesse vídeo língua portuguesa. A lição que o professor vai explicar é deste livro aqui, Aprender Sempre, volume 1, quinto ano. Por favor, pegue ele no material de vocês e nós iremos abrir nas páginas 45, página 46, na página 47 e também na página 48. Combinado? Vocês relembram? Vocês lembram? E vamos relembrar do que estávamos falando sobre os poemas concretos. Vamos lá então? Então vocês vão colocar o nomezinho e a data de hoje, dia 26, nas páginas, tá vendo? Para que a gente não se perca depois na hora de quando as aulas voltar presencialmente. Aula 8. Planejando a escrita de um poema concreto. Nesta aula, vamos trabalhar um poema com poemas concretos e seus recursos. Além disso, vamos planejar e escrever um poema concreto. Para isso, relembraremos para que estamos escrevendo, por que e como será a nossa apresentação. 1. Leia alguns poemas estruturados na forma convencional, em versos e estrofes, a fim de usá-los como inspiração para o que você vai criar. Vamos lá então, pessoal, a gente vai ler esses poemas, combinado? O Elefantinho, de Vinícius de Moraes. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho? Espetaste o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com um medo danado, encontrei um passarinho. Agora vamos para As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas então, oh, que escuridão. Vocês estão conseguindo perceber, quinto ano, que esses poemas têm bastante rimas, tá bom? Tem estrofes, cada grupinho desse é uma estrofe e cada linha é um verso, tá bom? Agora na página 46. Tanta tinta, de Cecília Meirelles. Tanta tinta, ah, menina tonta, toda suja de tinta, mal o sol desponta. Sentou-se na ponte, muito desatenta, e agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? A ponte aponta, esse desponta. A tontinha tenta limpar a tinta, ponto por ponto, e pinta por pinta. Ah, menina tonta, não viu a tinta da ponte. Agora vamos para a enchente, de Cecília Meirelles. Chama o Alexandre, chama, quando a chuva que chega é a enchente. Olha o chão que foge com a chuva. Olha a chuva que encharca a gente. Põe a chave na fechadura, fecha a porta por causa da chuva. Olha a rua como se enche. Enquanto chove, bota a chaleira no fogo. Olha a chama, olha a chispa. Olha a chuva nos feixes de lenha. Vamos tomar chá, pois a chuva é tanta que nem de galocha se pode andar na rua cheia. Chama o Alexandre, chama. Vocês conseguiram perceber, pessoal, as rimas? Agora vamos para a página 47, tá bom? No meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desses acontecimentos. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Agora a porta, de Vinícius de Moraes. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho, eu abro com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira, eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz que se uma pessoa é burra,
é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo. Só vivo aberta no céu. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos lá para a questão 2. Depois que a gente leu esses poemas. Agora que você leu esses poemas e outros poemas do acervo, escolha um deles para usar como inspiração para o seu planejamento. Vale lembrar que os poemas concretos escritos por vocês serão expostos para os alunos do 4º ano da sua escola. Pessoal, aqui então, claro que a gente, infelizmente por enquanto não vai poder expor, tá certo? Então a gente vai fazer aqui mesmo na apostila, combinado? Então na página 48 a gente tem alguns passos que a gente precisa seguir, por exemplo. Planejamento do poema, olha esse quadro. Poema que serviu como inspiração. Vocês vão olhar esses poemas aqui de cima e vão se inspirar em um deles para fazer o seu, tá bom? O que vocês vão escrever lá? O nome de um deles que você vai utilizar como inspiração. Faz de conta que eu escolhi a porta. Então eu vou escolher aqui. Eu vou escrever nessa linha. Poema que serviu de inspiração. A porta. Autor do poema. Vocês vão colocar o nome do autor. Quem escolheu, por exemplo, a porta, vai colocar Vinícius de Moraes. Tá vendo o nome do autor? Depois tem o assunto principal do poema. Qual que é o assunto principal desse poema que você escolheu? Por exemplo, a porta, o assunto principal é o quê? A importância da porta. A porta ela não é burra, então esse é o assunto principal. A importância da porta. Elementos que serão usados para compor um poema concreto. Como será a organização gráfica do poema? Como será apresentado o poema para outros leitores? Então vamos lá, pessoal. Então, 5º ano, vamos só relembrar o que é um poema concreto. Um poema concreto, ele tem um formato de algum desenho. Por exemplo, se eu no poema for escrever sobre música, eu posso fazer em formato de uma nota musical, tá bom? Por exemplo, se eu vou falar num poema sobre a água, eu posso fazer o poema no formato de uma gota de água, tá bom? Essas são algumas ideias. Por exemplo, se eu vou falar sobre um poema de uma bola, eu posso escrever o poema no formato de uma bola, tá bom? Essas são algumas dicas do poema concreto. Na aula 9 está escrito assim, escrevendo um poema. O que vamos aprender? Nesta aula vamos escrever o texto que será usado na composição do seu poema concreto. Não será necessário ainda colocá-lo no formato que você pensou, pois faremos isso na próxima aula. Nesta aula você cuidará do conteúdo do texto, usando planejamento para que escrever seu poema. Então aqui, tá vendo, pessoal? Nesse quadro aqui, tá falando assim, no exercício 1, reveja seu planejamento do texto feito na aula passada e produza seu poema de melhor forma que conseguir. Então aqui, vocês vão usar um poema lá de cima como inspiração e vocês vão criar um poema de vocês aqui dentro. Pode ser um poema tradicional, tá bom? Não precisa ser um poema de forma concreta ainda. Combinado? Por exemplo, vocês podem refazer um poema sobre a porta ou sobre no meio do caminho, ou falar sobre tanta tinta, ou sobre uma enchente, tá bom? Aí vocês vão criar o poeminha de vocês aqui. Combinado? Qualquer dúvida vocês podem chamar o professor, tá bom? Tenham uma excelente aula, um ótimo dia.